Olá, eu me chamo Rafaela, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela UFNEPA, bolsista PIBIC e orientada pelo professor Dr. Edson de Brito Sá no trabalho intitulado Estudo Computacional da Conversão do CO2 catalisada por porfirinas de ferro e manganês. Como nós sabemos, a queima de combustíveis fósseis ele tem aumentado significativamente os níveis de CO2 na atmosfera, resultando em problemas tais como o agravamento do aquecimento global. E nessa perspectiva de reduzir as concentrações de CO2 na atmosfera, muito se tem estudado a respeito da fixação, conversão e captura do CO2. É visto que ele é um gás abundante, barato, não tóxico, não inflamável e uma fonte de carbono sustentável. Entretanto, a sua alta estabilidade ela acaba dificultando que ele seja utilizado como matéria-prima diretamente na indústria. Uma estratégia para isso é a ativação desse CO2 em moléculas com maior nível energético, como o epóxido, que graças à tensão em sua estrutura cíclica, ele favorece a termodinâmica da reação de ciclo-adição, formando carbonatos cíclicos com estereoquímica controlada. Esses carbonatos cíclicos eles têm uma alta aplicabilidade como solventes polares apróticos em síntese de polímeros biodegradáveis, eletrólitos em baterias de íon lítio, solventes verdes em reações químicas. Nesse trabalho, nós utilizamos as porfirinas de ferro e manganês, combinadas ao cocatalisador íon brometo, que juntos formam um sistema bifuncional, onde o metal age como um ácido de Lewis e o íon brometo age como uma base de Lewis. Aqui nós temos o ciclo catalítico da nossa reação, onde a primeira etapa consiste na coordenação do epóxido ao centro metálico, seguido pela adição do íon brometo e a abertura do anel do epóxido, posteriormente a inserção do CO2 e, por fim, o fechamento do anel e a formação do carbonato cíclico, o nosso produto. Nossos objetivos consistem em, através de simulações computacionais, obter informações a respeito do mecanismo do processo catalítico da reação e analisar quais dos estados de oxidação mais comuns do ferro e do manganês melhoram a cinética e a termodinâmica dela. A superfície de energia potencial da reação foi modelada usando as técnicas da teoria funcional de densidade através da otimização das geometrias dos pontos estacionários da reação. Essas geometrias elas foram otimizadas usando o funcional de troca-correlação B3-LIP juntamente com a base Zora-Def2-SVP para os átomos do grupo funcional e Zora-Def2-TZVP para o átomo de ferro e manganês. Também foram realizados cálculos de frequência para determinar se as geometrias encontradas eram mínimos ou estados de transição e para garantir as geometrias dos TS correspondiam de fato à estrutura de interesse, cálculos de RC foram executados. A partir da otimização e os cálculos de frequência, nós obtivemos os perfis energéticos parciais nas isomerias cis e trans previstos para a reação, onde os pontos mais altos eles consistem nos estados de transição, os TS, e os pontos mínimos representam as estruturas de reagentes, intermediários estáveis e produtos. Como o epóxido ele apresenta carbono com ciclo assimétrico, testou-se os dois estereoisômeros RS coordenados para formar a estrutura E1, aqui representados pela estrutura Fe1, onde a isomeria R, com energia de menos 3,9 kcal por mol, se mostrou mais estável, sendo ela escolhida nesse trabalho. Aqui nós temos o perfil energético cis e trans para a reação catalisada por porfirinas de ferro com carga 2+, e as suas respectivas energias. Visualiza-se que o mecanismo cis ele apresenta energias mais altas que o trans e, portanto, ele é menos estável, o que também ocorre na reação catalisada por porfirinas de manganês com carga 3+. Dessa forma, nós concluímos que ambas as reações seguem um mecanismo de várias etapas semelhantes, onde, comparando as energias relativas dos TS nas duas reações, tem-se que o catalisador MN-porfirina apresenta energias mais baixas e mais favoráveis que o Fe-porfirina, porque o metal tem carga 3+, o que acaba favorecendo a coordenação da molécula ao centro metálico. Também concluiu-se que o mecanismo trans das duas reações mostra-se mais estável que o cis, e o isômero R do epóxido mostrou-se levemente mais estável que o isômero S. Nossas perspectivas futuras são localizar o TS2, modelar o mecanismo da reação em diferentes estados de oxidação e analisar quais dos estados de oxidação mais comuns do ferro e do manganês promovem a melhor cinética e a melhor termodinâmica para a reação. Essas foram as nossas referências. Eu agradeço ao apoio financeiro da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, pelo programa PIBIC, e o apoio tecnológico da Universidade Federal pelo Senapad, onde os nossos cálculos foram realizados. Muito obrigada.